Segredos dos superprodutivos, estratégias inovadoras para ter um dia mais produtivo. Manter a produtividade nem sempre é uma tarefa fácil, então é sobre isso que nós vamos conversar hoje, sobre os segredos das pessoas superprodutivas, como que elas fazem para conseguir fazer ali o que precisa ser feito com dedicação e sem deixar de fazer tarefas importantes também. Oi gente, bem-vindos de volta ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre produtividade, como que a gente pode ter um dia mais produtivo e os segredos de pessoas que são super produtivas e fazem aquilo que precisa ser feito. Mas antes de começar o conteúdo do vídeo de hoje, eu vou deixar linkado aqui no card uma playlist que conta com vários vídeos sobre produtividade para vocês aprenderem mais sobre desenvolvimento pessoal e se inspirarem também. Mas agora, sem mais delongas, vamos ao conteúdo do vídeo de hoje sobre produtividade, como que a gente pode manter a produtividade no dia a dia, ter um dia mais produtivo. Primeiro a gente precisa compreender o que é a produtividade, o que quer dizer ter um dia mais produtivo. Muitas vezes a gente pensa na produtividade, algumas pessoas confundem o que é a produtividade, pensam que é fazer mais, fazer 1.000.000 de coisas naquele dia e aí ela vai ter sido produtivo. E não é bem assim. A produtividade não é sobre fazer mais coisas no dia, sobre ter uma agenda lotada de tarefas e ficar o dia todo ocupada. A produtividade não é sobre isso. A produtividade é sobre fazer a coisa certa, é sobre fazer mais em menos tempo, mas fazendo a coisa certa. Porque muitas vezes a gente se mantém ocupada naquele dia, o dia está cheio de tarefas, mas não foi um dia produtivo, ele só foi ocupado. Como que isso é na prática? Então, você tem uma lista ali de 10 tarefas para serem feitas, só que dessas 10 tarefas, muitas vezes você poderia ter reduzido em 6, poderia ter reduzido em 4, e realmente se dedicar àquelas tarefas e fazê-las da melhor forma, com qualidade. Não adianta também colocar 10 tarefas na lista, fazer tudo correndo e ficar sem qualidade naquelas tarefas. Além disso, muitas vezes também uma pessoa coloca ali 10 tarefas na agenda dela para aquele dia, mas essas 10 tarefas não são tarefas que precisam ser feitas agora. São tarefas que nem são importantes naquele momento. Então, isso não é ser produtivo. Você só se manteve ocupado ali durante todo o dia com tarefas que não são importantes e não fez o que precisava ser feito. Isso acaba sendo uma procrastinação. Você procrastinou com o que é importante, fez coisas que não eram importantes, se manteve ocupado e não foi produtiva. Acaba que é um ciclo que vai girando ali e a gente precisa ficar muito atenta para não cair nessa procrastinação. Quando a gente pensa também na produtividade, é importante a gente pensar nas ferramentas que a gente vai utilizar, como, por exemplo, um momento ali de foco, de concentração, como, por exemplo, o gerenciamento do tempo, entender quanto tempo que você leva para cada tarefa, quanto tempo que você vai deixar destinado ali na sua agenda para uma determinada tarefa. Então, isso é fundamental. Além de entender também a priorização, entender o que é importante nesse momento, o que pode ser deixado para depois, o que vai ser feito agora, nesse momento, que é importante, que é urgente. Então, é importante entender a priorização das tarefas também. Uma ferramenta muito interessante sobre gerenciamento de tempo, que eu sempre falo aqui no canal, é a técnica Pomodoro, que pode ser utilizada para aumentar a produtividade, pode ser utilizada para fazer a gestão do tempo, né? Eu sempre falo isso aqui no canal, inclusive eu vou deixar linkado aqui no card um vídeo em que eu explico melhor como que funciona a técnica Pomodoro, para quem quiser aprender e aplicar na rotina, que é basicamente uma técnica dividida em blocos de foco intenso e blocos de descanso. Então, naquele momento de foco intenso, você vai ter um foco exclusivo naquela tarefa que você está fazendo, sem interrupções, sem procrastinar, sem ficar se desviando. Então, naquele momento, você vai focar exclusivamente aquela determinada tarefa que você está fazendo. E isso é fundamental para manter o foco e para conseguir se concentrar verdadeiramente naquela tarefa. E aí, depois vai ter um momento de pausa
para você descansar e depois continuar sendo produtivo no próximo bloco de foco intenso. Outra ferramenta também que pode ser utilizada para manter a produtividade é uma lista de tarefas, onde você vai colocar todas as tarefas que você precisa fazer ali ao longo da semana ou ao longo do dia, independente da importância, independente da urgência, você vai colocar todas as tarefas. E a partir desse momento que você coloca todas as tarefas na lista, você libera espaço no cérebro, porque a gente fica pensando sobre aquelas tarefas que precisam ser feitas e isso acaba enchendo a nossa cabeça de informação. Então, quando a gente coloca seja no papel ou no computador mesmo, numa lista online, a gente tira da cabeça e coloca lá na lista, sobrando espaço para realmente pensar na tarefa que precisa ser feita. Agora, alguns segredos de pessoas que são super produtivas é ter uma rotina equilibrada, uma rotina que vai favorecer a produtividade, porque a gente não consegue ser produtivo se a gente não dormiu bem à noite. Então, a gente precisa ter uma boa rotina noturna, uma boa qualidade do sono à noite, para no dia seguinte conseguir ser produtivo, conseguir fazer o que precisa ser feito. A gente não consegue ser produtivo se a gente não tiver uma alimentação saudável, porque se a gente almoça ali um almoço super pesado, se a gente tem uma alimentação desequilibrada, depois do almoço a gente vai ter aquela preguiça pós-almoço, a gente vai ter aquela sensação de estufamento, não vai conseguir manter a produtividade na parte da tarde. Então, a alimentação saudável também está muito alinhada à produtividade. Outro ponto importante é a gestão do estresse e do equilíbrio. Se a gente não tem uma boa resiliência, uma resiliência bem trabalhada, a gente não vai conseguir lidar com os imprevistos, com os problemas que acontecem diariamente e a gente precisa lidar com eles. Então, por exemplo, essa semana mesmo eu sempre gravo os vídeos na quarta-feira, mas nessa semana eu não consegui gravar na quarta-feira porque eu estava extremamente cansada e eu precisava descansar. Não adiantava tentar gravar, não ia ficar bom, não ia conseguir ser produtiva. Então eu tirei um dia de descanso e resolvi gravar no dia seguinte, que no caso é hoje é quinta-feira. Mas se fosse um outro tempo em que eu não tinha a resiliência bem trabalhada, eu iria ficar estressada, ia ficar ansiosa por não ter conseguido gravar, ou tentaria gravar assim mesmo, o vídeo não ficaria na mesma qualidade, ou desistiria de gravar e deixaria a gravação na outra semana. Então é importante a gente trabalhar essa resiliência para conseguir lidar com esses imprevistos, com essas situações que acontecem no dia a dia. Então é isso, gente, esses foram alguns pontos que trabalhamos aqui nesse vídeo sobre produtividade, como ter um dia mais produtivo. Se você gostou, aqui embaixo na descrição tem alguns links importantes das minhas redes sociais e de algumas indicações também de produtos que eu utilizo e indico. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.